Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a unidade 3, que trata sobre as rendas, né, ou séries uniformes. Então, o que são rendas ou séries uniformes? São aqueles sistemas, né, de pagamento onde você faz parcelas, onde você envolve o pagamento em parcelas. Só que elas têm algumas características e nós vamos estar estudando aqui essas características. Então, elas se classificam em rendas imediatas. As rendas imediatas são aquelas rendas onde os termos são exigíveis a partir do primeiro período. Esse primeiro período pode ser pago após o primeiro mês, né, ao final do primeiro mês ou ao final de um ano, dependendo do tipo de parcelas, de forma que você está pagando essa parcela, se é anual ou se é mensal, ou ela pode ser feita já no início, ou seja, antecipadamente. Quando você faz um empréstimo para pagar ao final de cada mês, então, digamos, a primeira parcela eu vou pagar no final do primeiro mês, eu digo que eu tenho uma renda postecipada ou vencida. Então, o que é postecipada ou vencida? Quando os termos ocorrem ao final de cada período. Quando no primeiro dia já do empréstimo, eu já faço, por exemplo, lá o primeiro pagamento, já pago, já desconto a primeira parcela, eu estou falando de uma renda antecipada, ou seja, quando os termos ocorrem no início de cada período. O que são as rendas diferidas? São aquelas rendas que você tem um certo período de carência. Então, por exemplo, lá, eu tenho 2 meses de carência para começar a fazer o pagamento, realizar o pagamento de um empréstimo lá que eu fiz. Então, se eu tenho 2 meses de carência, significa que no final eu vou passar o final do primeiro mês, vai passar o final do segundo mês, e eu não vou pagar nada. Eu vou começar a pagar só ao final do terceiro mês. Isso se ela for postecipada. Se ela for antecipada, significa que eu vou ter uma carência de 2 meses, só que ao final do segundo mês eu já vou estar pagando aí a primeira parcela. Então, as rendas diferidas são aquelas rendas em que você considera um período que você não vai pagar, mas ao mesmo tempo, nesse período, é contado o juro. Então, por exemplo, isso aqui é um fluxo, né? Um fluxo de caixa onde você observa o que você coloca nesse fluxo, o que realmente está acontecendo. Então, por exemplo, aqui ó, o PV representa o valor presente, é como se eu estivesse emprestando esse valor. Então, eu emprestei um valor hoje e ao final do primeiro mês eu vou começar a pagar as parcelas. E essas parcelas serão todas parcelas iguais até o período N. Então, aqui é um exemplo de renda imediata postecipada. Por que postecipada? Porque a primeira parcela está sendo paga ao final do primeiro período. Aqui eu tenho um exemplo de renda imediata antecipada. Por quê? Porque a primeira parcela aqui, olha, aqui o valor presente, digamos lá que eu estou realizando um empréstimo de 8 mil, com uma taxa de 4,5% ao mês, e eu já estou pagando a primeira parcela aqui no ato, né? Já está descontando a primeira parcela no ato. Então, essa é uma renda imediata antecipada. Então, aqui é um exemplo de fluxo considerando uma renda antecipada. Como que funciona, por exemplo, a fórmula, né, para calcular o valor presente de uma renda postecipada? Então, por exemplo, lá, quando você quer determinar o valor presente das parcelas, o que você faz? Você vai pegar cada parcela e vai trazer para o valor presente. Então, por exemplo, no final do primeiro mês eu tinha uma parcela. Então, eu vou pegar essa parcela, vou usar a fórmula lá do juro composto, onde eu determino qual é o valor presente dado o valor futuro. Então, é essa formulazinha aqui, ó. Vou pegar o valor da prestação e vou descontar o mês. Mesma formulazinha lá do desconto racional que nós vimos já na unidade anterior. Aí eu vou pegar a segunda parcela, que tem o mesmo valor, vou descontar 2 meses. E eu vou pegar a terceira parcela, vou descontar 3 meses. Ou seja, é a mesma coisa que pegar todas as parcelas e descontar cada mês até chegar no período atual. Essa expressão aqui, ela vem a ser uma soma de PG, né? Uma progressão geométrica, onde a razão é 1 divididos por 1 mais i. Olha, se eu pegar essa expressão e multiplicar por 1 sobre 1 mais i,
vai resultar nessa. Então, como a razão é 1 sobre 1 mais i, para determinar a soma desses termos é a mesma coisa que se eu estivesse somando os termos de uma progressão geométrica, que vai resultar nessa expressão aqui. PMT, que multiplica 1 menos 1 mais i elevado a menos n, divididos por i. Então, essa fórmula aqui é uma fórmula que você já pode colocar no teu formulário, né, para determinar aí o valor presente de uma renda postecipada, ou seja, aquela onde a primeira parcela vence ao final do período. Um exemplo aqui de aplicação. O senhor José contraiu um empréstimo de R$1.000 para ser liquidado em 3 prestações iguais, mensais e consecutivas, vencendo a primeira em 30 dias após a contratação, com taxa de juros de 10% ao mês. Qual o valor das prestações a serem pagas? Então, o PV é o valor que ele emprestou, a taxa de 10% ao mês, em 3 prestações. Então, veja que a taxa é mensal, né, e o período em meses. Então, não precisa fazer transformação de taxa nem de período aí. Então, eu vou utilizar a fórmula que nós vimos no início, que é a fórmula que foi mostrada ali anteriormente, onde eu tenho que o PV é igual à prestação, que multiplica 1 menos 1 mais a taxa elevado a menos n sobre i. Substituindo, então, o 1.000 no valor presente, a taxa de 10% em i e o período E3 no n, eu tenho aí o valor, né, da prestação. Vou calcular esse fator aqui, que vai resultar em 2,486851, está multiplicando, vou passar dividindo. Aí eu vou ter o resultado aí da parcela, que vai ser de 402,11. O que é importante você levar em consideração aqui? Quando você realizar esses cálculos, não faz arredondamento. Se estiver fazendo na calculadora científica, ela não faz arredondamento nenhum, usa todas as casas. Observe que aqui eu coloquei 6 casas depois da vírgula. Para quê? Para que no final dos meus cálculos não ocorra um erro, né? Não ocorra uma diferença muito grande da parcela. Então, no mínimo, quando estiver fazendo cálculo aí com juros, procure sempre deixar 5 casas, né, na tua calculadora aí, no mínimo, e deixa sempre sem arredondar. Utiliza todos os valores para fazer o arredondamento no final, para evitar aí essa diferença. Então, aí você consegue determinar o valor da parcela. Um outro exemplo aqui é: quanto devo aplicar mensalmente a taxa de juros compostos de 1,5% ao mês para poder resgatar daqui a 6 meses a quantia de 3.000. Considere uma série uniforme com termos postecipados. Então, eu quero saber quanto que eu tenho que aplicar. Então, quais as parcelas que eu tenho que aplicar aqui com uma taxa de 1,5% ao mês, para que no final de 6 meses eu tenha 3.000, ou seja, valor futuro. Lembra que a fórmula anterior relacionava valor presente e parcela. Agora eu quero saber o valor futuro. Então, lá no livro didático, você também tem a fórmula do valor futuro relacionado aí com a parcela. Então, é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, a mesma coisa que se eu tivesse que levar cada parcela para o futuro, resultando aí na soma de todos esses valores, que vai me dar o valor futuro. Então, a soma de todas essas parcelas levadas para frente, somadas, vai me dar o valor futuro. Isso vai resultar na fórmula que vocês têm no livro didático, que se encontra aqui e que você já pode estar colocando no teu formulário para você poder realizar depois a avaliação presencial. Então, aqui nós temos novamente o fluxo, onde a parcela é o que eu tenho que determinar, o valor futuro é 3.000 e a taxa 1,5%. Então, substituindo na fórmula esses valores, né? A taxa de 1,5% ao mês, divididos por 1 mais a taxa elevada a 6, aqui é elevada a 6, se configurou aqui o valor do expoente, menos 1, que multiplica 3.000. Então, realizando esse cálculo aqui, eu vou chegar em 0,1605252, multiplicado por 3.000, vai dar uma parcela de 481. Ou seja, para que eu tenha, ao final de 6 meses, R$3.000, utilizando uma taxa de 1,5%, eu tenho que aplicar mensalmente R$481,58. Um outro problema aqui: um fogão está anunciado por 200 unidades monetárias para pagamento à vista ou em 5 prestações iguais, mensais e consecutivas, sendo a primeira paga 30 dias após a compra. Então, aqui também, olha, você já identifica que é uma renda postecipada, o valor presente é 200 e você quer saber a parcela. A taxa é de 5% ao mês, então é
Igual ao primeiro problema que nós resolvemos, raciocínio igual, fica na forma. Quando você vai utilizar esses cálculos na calculadora HP, tem duas funções lá, que é a função que considera o termo antecipado e o termo postecipado. Quando o termo é postecipado, você sempre vai usar a função das teclas GN, que significa que está considerando que as suas parcelas vencem ao final do período. E quando você quer que ela considere que a sua parcela já está sendo paga no início, né, da transação financeira lá, você vai utilizar o GBEG, ou seja, begin, de começo, que está considerando que a sua transação ocorre com a primeira parcela paga já no início, né? Então, quando você usa a função gbeg, o que vai acontecer? Lá no visor da sua calculadora vai estar lá aparecendo a palavra BEG, né? Essa palavra BEG que significa início do período. Então, por exemplo, lá, para esse problema aqui, onde eu tenho 200, valor presente, a parcela eu quero achar e a taxa de 5%, o que eu tenho que fazer? FCLX para quê? Para limpar os registros financeiros da calculadora. Às vezes tem algum dado lá que pode estar influenciando na minha resposta. GN, por quê? Para que eu considere que a primeira parcela vence ao final do primeiro período. 200 CHSPV vai introduzir o valor principal, né, negativo. A taxa 5i, então 5i fornece a taxa, introduz a taxa, e 5n são as parcelas. Quando eu pedir o PMT, ele vai fornecer 46,19, ou seja, se fosse R$200, então quer dizer que cada parcela seria R$46,19. Ou seja, para você utilizar as rendas postecipadas na HP, basta usar a função GN. Lembrando que a parcela é o PMT, o PV é o valor presente e o FV é o valor futuro. Então, você vai usar essas funções, o I é a taxa e o N é o período. Então, não tem erro, é apenas você fazer a inserção aí desses valores que está no teu fluxo e depois pedir, né, o que você está desejando por último lá. Por exemplo, no caso aqui a parcela, pede PMT por último e vai te dar a prestação.